para manter a chama acesa, é necessário continuar a conexão com o Senhor ligada o dia inteiro. E eu faço muito isso. Às vezes eu estou trabalhando, às vezes assim, eu baixo a cabeça e falo, Senhor, como é que eu devo fazer essa próxima reunião? Como é que eu devo conduzir essa próxima situação? Entender que a oração deve fazer parte da nossa vida. E não apenas de forma religiosa. Eu preciso fazer essa ressalva porque muita gente, não, pastor, está falando para parar de orar. Não, tira o seu tempo para orar, mas não limita a sua oração àquele tempo, àquele intervalo. Segundo, uma vida de leitura bíblica, né? Entender que precisamos alimentar da palavra, mas não só isso. Ler a palavra com intencionalidade. Muitas pessoas leem a Bíblia, passam só o olho em cima dela como se fosse um desenho da Disney e as palavras fossem começar a sair. A palavra é viva. Não, a palavra é viva quando você entende o que ela diz. Quando você entende o que está acontecendo e você aplica ela na sua vida. Você entende que ela está falando com você, não só quando você leu e apenas leu. Então, primeiro, uma vida de oração. Segundo, uma leitura bíblica. Terceiro, é uma vida de testemunho. Porque não adianta a gente ler, orar. A gente lê a Bíblia e quando a gente sai, nós sermos pessoas corruptas no nosso dia a dia. Fala aí, meus amigos de Deus Queimar. Hoje estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Queime por Jesus. Hoje estou com um convidado aqui muito especial, porque ele tem sido meu pastor há alguns anos já na minha igreja local. Me viu crescer espiritualmente falando, acompanhou esse processo bem de perto e foi um cara que tem sido referência para mim há muito tempo, então é um prazer muito grande poder estar aqui conversando com ele. Ele que já é pastor, apesar de novo, tá? Não vou dar essa moral para ele. Pastor há algum tempo já, lidera os jovens, né? Tá lá sempre pregando todo domingo à noite, tá pregando lá. E é um cara que eu realmente olho como uma das minhas referências por amor a Jesus, por paixão a Jesus. E ele que está casado com a Bruna, tá com um filho, Benjamin. E aí se apresenta pra galera, pastor Israel Danon. Ô, mano, poxa, que palavras, obrigado, viu? Para mim é um privilégio estar com você aqui e ver o quanto Deus tem feito na sua vida, no seu crescimento. Para mim é a honra de falar que eu faço parte da tua história e ver quanto Deus tem te usado para alcançar mais vidas, né? Então, obrigado, mano, por a gente poder estar aqui junto hoje. Amém. E aí, pessoal, queria começar perguntando, Vamos lá. vamos começar falando sobre você. Qual foi o seu começo da sua vida com Jesus? Começo da minha vida com Jesus. Então, tem que ter mais tempo nesse podcast. Meu pai é missionário. Eu venho de um lar onde é, a palavra de Deus sempre existiu. E eu sempre vi Deus na prova desde das minhas primeiras memórias, né? Meu pai sempre trabalhou com um povo judeu, um povo muito difícil até de ser alcançado. Então, eu com 5, 6 anos, eu já viajar, morei fora, morei 2 anos fora, depois viajamos de novo para ir para o campo missionário. Então, desde muito cedo. E eu tomei minha decisão de me batizar quando eu tinha ali uns 11 anos, quando então eu fiz o discipulado ali na igreja na época do meu pai, e isso já a gente já voltou para o Brasil e a gente passou muitas coisas. Então a minha caminhada cristã vem do meu pai ser missionário, de aprendendo isso em casa, mas principalmente, eu sempre gosto de falar que a vida com Deus não é herança. Não é herança no sentido que a gente recebe dos nossos pais. Então, eu precisei tomar minha decisão por mim, eu precisei escolher, eu precisei ter o meu encontro com Deus, e é por isso que eu amo tanto estar com jovens, porque meu encontro com Deus foi no retiro de carnaval, a hora que eu realmente falei assim, olha, quando eu tive uma experiência espiritual, quando vivi o no sobrenatural pela primeira vez, foi no retiro de carnaval. E é isso por isso que eu amo tanto estar com jovens, por isso que eu amo tanto retiro, porque eu sei que isso é muito importante também na caminhada. Então, a minha caminhada tentei resumir bem rapidinho para você. Uhum. É legal, porque para mim esses testemunhos assim são um dos mais poderosos, né? Eu já tive eu já tive a visão de que, pô, é muito legal o testemunho de alguém que era traficante, sei lá, de uma prostituta que se converteu ao evangelho, né? Hoje eu ouvi o testemunho de um cara que era um gangsta, assim, tipo, ele fez tatuagem aqui no olho porque ele achou que ele já ia morrer, ele se converteu e o cara tá velho aí amando Jesus, entendeu? Hum. Eu acho muito maneiro essas histórias. E um tempo atrás eu achava o tipo de testemunho mais sobrenatural. Mas conforme eu fui amadurecendo, eu fui vendo, cara, quando a igreja consegue manter o jovem apaixonado por Jesus
de jovem até a velhice, pô, não tem testemunho mais forte que isso, de verdade. Porque permanecer é muito complicado. Sabe disso, né? Permanecer é muito É, difícil. é complicado, até porque quando a gente tá. A igreja é uma família, né? Quando eu digo igreja, eu não digo só igreja local, eu digo também a igreja, o reino de Cristo na Terra. E assim como toda família, tem problemas. Então, muitas vezes, muitas pessoas ao longo do tempo vão desistindo da família, vão Sim, desistindo de relacionamento, por de decepções que acontecem ao longo do caminho. Obviamente, comigo não foi diferente, com meus pais não foi diferente ao longo dessa caminhada, mas é interessante, eu já estava até conversando com a pessoa sobre isso, que quando a gente entende, chega na maturidade de entender que quando a gente serve, vive para algo, não é para a igreja local, não é para uma pessoa, não é para um pastor, mas a gente está servindo ao Senhor, aquilo é a nossa âncora. Aquilo é algo que segura a gente. Então pode vir onda, pode vir problema, pode vir decepção. Se a gente está firmado na âncora que é Jesus de fato, que segura a gente, podem ter várias decepções, que a gente entende que o homem é falho, a gente erra, e a gente continua caminhando, porque os nossos olhos precisam estar firmados no nosso Salvador, e não nas obras humanas, né? sim, exatamente. E aí, lá na igreja, né, para quem tá assistindo aí, lá, só pra dar o contexto, lá na igreja esse ano, a gente costuma trabalhar palavras, e ano passado foi superação. Esse ano nós estamos entrando com um tema de renovo. Então eu queria saber qual de forma geral, assim, pra gente começar, porque eu acho que tem muitos pontos trabalhados, mas um deles é que, cara, muita gente confunde, essa passagem de ano, acha que e aí janeiro tem aquela chama inicial, né, aquele começo um pouco diferente, e aí muita gente costuma confundir esse tudo novo, esse renovo, com só um hype espiritual, assim, com algo que vai passar daqui a pouco, chega em junho, você já tá igual ano passado, igual ao outro ano, não mudou nada. Então qual foi o fundamento para que essa fosse a palavra? Como que Deus faz nova todas as coisas? Bom, você perguntou como é que é o fundamento para essa palavra, né? Você falou vou começar falando um pouquinho do que você falou no início. A gente teve superação no passado na nossa igreja. Na verdade, isso veio de um tempo que eu vim orando e Deus colocou no meu coração sempre para a nossa igreja ter um direcionamento durante o ano. Então, eu conversei com o bispo, falei, bispo, olha, eu tenho orado, eu tenho pensado nisso. Ele, tá bom, topou a ideia. E aí a gente começou ano passado com superação. Na verdade, e aí a gente foi falando sobre, era uma brincadeira de palavras, uma super ação, uma superação no sentido de ter uma ação super, então ser, trabalhar, se voluntariar, se colocar à disposição e superar algo. E esse ano do Renovo, também vou dar rapidinho um contexto, esse tema também começou com eu orando sozinho de um período de férias. E a gente precisa entender, parênteses, que a gente precisa de momentos de ócio para também que Deus trabalhe a nossa vida. Às vezes a gente quer falar muito, a gente quer gritar muito, mas a gente tem que ficar em silêncio para Deus falar. A gente precisa parar de falar para poder ouvir. Então eu estava num período de descanso com a minha esposa e eu estava orando por algo sozinho, pensando em algo que eu estava desistindo na minha vida, pensando, acho que não vai dar mais para fazer isso, acho que não vai dar paciência, acho que não é para minha vida isso. E aí nisso eu falei, comecei a repreender aquela palavra, falei assim, não, eu não posso aceitar isso para mim. Eu preciso de um renovo na minha vida, eu preciso começar, eu vou botar no meu coração um propósito de buscar o Senhor, um renovo nas coisas que eu estou querendo desistir, nas coisas que eu estou querendo abandonar ou achando que não é para mim, e repreender essa palavra. Isso que eu estava orando veio muito forte no meu coração, assim, não é só você que sente assim. Muitas pessoas, né, onde na sua volta estão sentindo da mesma forma, então você precisa pregar isso que você está vivendo, isso que você está que eu estou te colocando. Então, mesmo aconteceu muito parecido em relação à superação, eu cheguei para o bispo e falei, bispo, Deus, e aí eu contei o testemunho para ele, Deus ministrou a minha vida assim, e renovo ele nem titubeou, falou assim, então é o ano do renovo, então a gente vamos entrar e muita gente, como você falou, entra no piloto automático, e não é. Eu conheço gente que olha, e não tá errado, que quando olha a virada do ano, é só mais um dia que passou, é um calendário que mudou. A gente. E não tá errado, não tá errado. Porque a primeira coisa é a gente entender que todo dia a gente tem que tomar decisão. Porque se a gente achar que quando virar o ano, vai algo, como você falou, um passe de mágica vai acontecer, as coisas vão mudar, isso não vai acontecer. São decisões que Mais a um gente dia tem que como tomar qualquer todo outro, dia. né. É mais um dia como qualquer outro. Imagina para a pessoa que trabalhou, fez plantão no dia 31 para o dia 1º, o Sim. cara foi um dia de trabalho, ouviu os fogos talvez lá fora, teve uma pequena comemoração, mas foi um dia de trabalho. Então, para ele não virou o ano, não. Então, é entender que isso é um momento simbólico que a gente tem. É um momento simbólico
e ajuda a gente, e são, na verdade, gatilhos que a gente usa para dar é, impulso para as nossas decisões, né? Por isso que eu gosto de sempre, ao longo do ano, eu viro e mexo, eu sempre gosto de voltar no assunto, no meio do ano, quando está chegando perto também ali na metade na metade do segundo semestre, voltar a falar e pregar sobre não é tempo de desistir. Porque parece que passou o primeiro trimestre, vem aquela vontade, né? Quando a gente fala de vida espiritual, eu falei do retiro, vou dar o exemplo de jovem, a gente volta de retiro muito agitado, volta com aquele fogo, mas parece que esse fogo apaga depois de um mês, parece que apaga depois de um tempo. Mesma coisa com as decisões quando o ano vira. Por quê? Porque isso não é feito de momento. Isso não é feito de um retiro, um renovo, não é feito de um culto. Um renovo é feito de todos os dias viver no Senhor e escolher ser renovado por Ele. É entender que Ele renova a gente todas as manhãs. Ele renova as misericórdias deles todos os dias. Eu amo essa passagem. Sabe por que eu amo? Porque o Senhor ele é completo. Ele pode fazer algo que é suficiente para a gente, porque Ele é suficiente para a gente. Ele podia falar: olha, eu te entreguei algo e é isso. Toma, cuida disso. Mas quando ele fala a respeito das misericórdias sobre a vida, sobre as nossas vidas, ele não fala que foi suficiente. Ele não fala: olha, guarda isso. Não, ele fala: todo dia eu vou renovar sobre a sua vida todas as manhãs. Não é Demais. que ele não seja suficiente, ele é suficiente, mas é para demonstrar que nós devemos fazer a mesma coisa de volta com ele, todos os dias. Pode ser chocante para alguns que eu vou falar, todos os dias a gente tem que aceitar Jesus de novo, É, porque a gente porque a só fome aceitar uma. é diferente, né, a fome que a gente sente naturalmente, a gente come e passa. Mas, cara, a fome por Deus, ela é tão única, porque quanto mais a gente tem dele, mais a gente fala: "Eu quero mais", né, igual o Moisés lá, ele teve uma revelação na sarça, depois ele: "Nossa, não, preciso de mais". Aí teve a revelação no monte, "Não, preciso de mais, nem que eu morra", aí tal, tal, e foi indo para camadas cada vez E vai maiores, né. pedindo mais, e É. vai pedindo mais, e entender que isso pode também ser. A gente sempre olha para o lado bom, e eu gosto muito de falar dos dois lados, porque muita gente se abala, fica assim: cara, eu não tô nesse fogo, eu não tô com essa fome. Será que está Uhum. faltando Deus em mim? Nesse tempo aí, eu tô liderando jovens. Obrigado por falar que eu sou novo. Eu sou novo mesmo. Eu tenho alguns cabelos brancos, mas a culpa são dos jovens. Mas eu estou liderando os jovens há mais de 10 anos. Já está indo para 12 anos. E uma coisa que eu posso falar que eu ouço muito, muito, mas assim, muito, de pessoas que às vezes você vê, caramba, tão ardendo. Mas quando nós chamamos para conversar no particular, é falar assim: pastor, eu não estou sentindo Deus. Caramba. Eu ouço muito, assim, eu acho que Deus não existe, eu acho que Deus não está aqui porque eu não estou sentindo isso. E entender que muitas vezes não sentir é continuar insistindo. Porque não é porque a gente não está sentindo algo que aquilo deixa de acontecer ou que aquilo deixa de existir. Pelo contrário. É uma frase que eu gosto de falar muito, que é, principalmente, um professor, nos momentos de prova, ele fica em silêncio para ver como o aluno vai se sair. E muitas vezes esse é o nosso relacionamento com Deus. Quando Deus fica em silêncio diante da gente, não é porque ele não está ali, não é porque ele abandonou a gente, mas ele está colocando a gente para ver como nós vamos nos sair diante de tudo aquilo que ele tem nos ensinado e tem ministrado sobre as nossas vidas. Então, é bom quando a gente está com fome, a gente tem que buscar e sendo alimentado cada vez mais de ter essa fome. Mas se você não tá, se alguém não sente essa fome, não deve abandonar, deve pelo contrário, insistir em buscar o Senhor, né? A palavra de Deus fala que conhecerei e prosseguirei em conhecer o Senhor. Então a gente tem que buscar conhecer o Senhor e não é para parar. Não é porque você conheceu que você para de conhecer, mas prosseguir em conhecer Ele, porque assim a gente vai ter maior intimidade e mais fome dele, como você Inclusive, falou. essa é um sintoma de quem está conhecendo Deus, é não se acomodar, né. É não Porque se se acomodar. você fala: "Ah, eu tô conhecendo Deus", você tá, tipo, estagnado. Cara, não é isso, porque Paulo, se tem um cara que chegou aí conhecendo Deus, era Paulo, e Paulo, você nunca via Paulo estagnado, né, ele fala de Nunca. largar tudo para ir conhecendo mais, entendeu. Então, é Não realmente só isso. estagnado, mas não pessoas ocupadas. Você nunca vê Deus chamando pessoas que estão de boa com a vida. É, Isso é incrível. Pega próprio Paulo. Paulo estava ocupado perseguindo. Pega os preocupado. discípulos todos e Deus sempre chama enquanto eles estão no meio do trabalho. É, Você não vê, ele sempre vai o Senhor Jesus sempre vai quando eles estão fazendo algo. E é aquilo, tem um pastor Carlos da nossa igreja que a frase dele dá vontade de a gente registrar, que a Bíblia detalha. nossa, eu uso muito essa frase. Não é essa frase, né, boa?
Não é à É, toa essa frase. Não é à toa que sempre que o Senhor chamava alguém, eles estavam ocupados. É justamente para a gente falar assim, mas eu tô ocupado, eu não posso, não tô para servir. É isso, como você falou de Paulo, ele estava sempre na ativa, não parar. Então não é porque, eu preciso parar, eu preciso fazer algo. Não, é continuar na ativa, é continuar buscando. Mas eu estou sobrecarregado. Ok, vê o que você pode diminuir a sua balança. Mas nunca para, nunca sai da ativa. Nunca sai de buscar o Senhor e de trabalhar para Ele, né? É muito importante manter sempre essa lenha, essa brasa pegando fogo, né? porque Jesus ele fala de um fardo leve e a gente começa a ver as histórias das pessoas que assumiram esse fardo. Pô, é raro você achar alguém que tá realmente parece um fardo leve, olhando aos olhos naturais, né? Só pegando mais uma vez o exemplo de Paulo. A vida dele antes era muito melhor, muito mais fácil, né? Literalmente a promessa de Deus para ele é: "Eu demonstrarei quanto é necessário sofrer pelo meu nome", sabe? Essa foi alguns são prometidos quando: "Ah, você vai se converter, você vai ter tudo, vai ser isso, vai ter esse emprego, esse carro, tal, tal". Pô, a Imagina essa promessa promessa hoje em dia na igreja para alguém até repreender, não ia fazer, Deus me livre. primeiro Eu não aceito profeta, essa palavra para minha vida. É profetado, eu primeiro não profeta que aceito. vem. Não, Eu heresia, não aceito para heresia, minha vida. heresia. Até fecha a mão aqui, ó. Não, não. Fecha a mão. É, cara, o próprio Deus chegou pra ele: "Vou te mostrar o quanto é necessário sofrer pelo meu nome", sabe. Gente, foi a primeira Porque. profecia que ele recebeu. E você vê, e muita gente ignora a parte do que você falou. O fardo que o Senhor vai dar pra gente é leve, mas ele nunca falou que ia tirar o fardo da gente. É. Ele nunca falou que a gente não ia carregar nada. Pelo contrário, há essa venda desse evangelho, e isso me deixa muito triste. Uhum. Desse evangelho fajuto de falta de sofrimento. De um evangelho onde você não vai passar por nada. De um evangelho de, se você está passando por algum problema, ou você está em pecado ou você está sem Jesus. É. E isso não é uma verdade, né? Isso é muito longe da verdade. Imagina, você deu o exemplo de Paulo. Bom, Paulo, se a gente for olhar a maior parte, quase todo o Novo Testamento são as cartas de Paulo. Paulo foi completamente usado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, completamente inspirado pelo Espírito Santo. E quantos problemas ele passou, ele ainda falava para as pessoas se alegrarem nas dores dele, para as pessoas se alegrarem nas dificuldades que ele estava passando. Então, é muito difícil a gente ver pessoas que querem só buscar um Deus aonde só querem milagres, aonde só querem coisas boas, aonde só querem nenhum problema. E esse no evangelho, o evangelho que a gente vive é por um Deus que liberta a gente das nossas prisões internas e traz para nós a verdadeira paz. Entender que a gente tem um refúgio que é no Senhor, mesmo diante das dificuldades. Ele é nosso refúgio, né? Eu levanto os olhos para o monte, meu socorro vem do Senhor. Nosso socorro está em Deus. A gente tem um lugar, um Senhor para nos socorrer diante das adversidades. A gente tem um lugar para se socorrer, quer dizer o quê? Se a gente está sendo socorrido por algo, É algo, né. porque a gente tem algo acontecendo. Então, é, entender que, como você falou do renovo, né? Entender que o Senhor renova a gente, mesmo diante das nossas batalhas, das nossas lutas, Ele renova as nossas forças, né? É interessante que Isaías, no capítulo 40, versículo 30, ele justamente fala sobre isso, que muitos se cansam, jovens vão se cansar, ficam exaltos, até moços tropeçam, eles caem, mas os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças e voam altos como águias. Essa palavra esperar é isso tudo que a gente está falando. É aquele que Uhum. fica, é aquele que não abandona, é aquele que não abandona, aquele que não larga o trabalho, é aquele que continua firme. Falar que você falou do início, né? Que você, o permanecer do jovem. Esses que permanecem são os que estão renovados pelo Senhor, É. né? Então, é aguardar e esperar nele. É, e o fardo ele não fica mais leve porque talvez o peso esteja mais leve, mas é porque tem alguém carregando o jugo junto. E esse alguém é muito Exato, forte, né. A promessa é que exato. o poder de Deus se aperfeiçoe em nossas fraquezas, é quase a invencibilidade, né. Tem várias promessas que é quase invencibilidade. A paz que excede qualquer entendimento. Gente, isso daí pô, quem não quer isso daí? Dá agonia, cara. Eu estava conversando hoje sobre alguns casos, assim, de gente da família que não tem Jesus, sabe. E, cara, as pessoas passam por umas situações que eu fico assim: "Gente, é só ir correndo para Jesus, gente. É só é Uhum. o é a solução mais viável". Tipo, não é religiosidade, não é mano, não é julgamento, é só cara, Religiosidade é lema de vida. É isso. é a Para mim, solução, Jesus não é mano. uma religião. Jesus não é uma religião.
Jesus não é religião. Evangelho não é religião. Jesus é decisão. É direção de vida. É ética de vida. É escolha de vida. É tudo que você pode colocar. Não é uma religião. Porque só uma religião são práticas. A gente pode colocar que dentro do cristianismo tem práticas religiosas, tem muitas coisas da religião, ok. Mas viver para Jesus não é uma religião, né? Como você falou agora em relação, poxa, tantas pessoas passam por tantas coisas. E por que que também tantos crentes que conhecem Jesus passam por tanta coisa? Sabe por quê? Muitas vezes a gente conhece Jesus, mas a gente falha na hora de buscar ajuda. A gente tenta procurar ajuda nas nossas forças. E É, depois a gente vai procurar o Senhor para saber como resolver. Eu lembro de uma frase de uma pessoa que eu estava conversando, estava fazendo gabinete, e aí a gente conversou, e a pessoa falou assim, então, pastor, fiz tudo o que eu podia, agora só me resta começar a orar. E aquela frase até hoje ficou comigo, porque ela falou assim, fiz tudo o que eu podia, agora só me resta começar a orar. uhum, Quando, na verdade, é a inversão dos valores que a gente tem que ter. A gente ora, a gente coloca o Senhor na frente, a gente faz o que a gente pode. Tá aí é, uma falha também aí, Mateus. Ficar de olho. Muita gente coloca todas as forças no Senhor, coloca todas as forças no sentido de todo, todo peso, vamos colocar assim, e tira de si a responsabilidade de agir, né? De se movimentar. É é confiar em verdade. Deus, mas é não parar. É confiar em Deus e procurar quais são as suas responsabilidades. O que eu devo fazer? O que eu devo buscar para fazer, né? Então, é o que você estava falando de muitos familiares só voltar para Jesus. É isso, cara. Voltar para Jesus e colocar a esperança nele, a confiança nele e o entendimento que ele que guia os nossos passos e ele que traz essa paz que vai além de toda a compreensão humana que a gente pode ter, né? Sim, Então a gente só experimenta isso quando a gente aceita ele, a gente só experimenta isso quando a gente vive a boa, verdadeira e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. sim, sim. E, pô, aquilo, o objetivo desse queimar todo é para que a gente consiga conservar esse fogo todos os dias, né? Realmente fazer a manutenção daquilo que o Senhor já derramou em nós, né? A gente tem que se tornar realmente responsável por manter essa chama acesa, né? É a simbologia que carrega desde o Antigo Testamento, de manter a chama acesa continuamente. E por isso que eu gosto tanto desse tema de renovo, né? Porque eu acho que muitas pessoas podem associar isso com outras coisas, e é legal também, com coisas materiais mesmo, é legal. Mas, cara, acima disso tudo, nós precisamos nos renovar espiritualmente todos os dias, né? Como você Precisamos. falou, se converter todos os dias. Como a gente faz, conselho você daria para a gente manter essa chama queimando? Qual seria alguns conselhos para isso? Conselhos para isso, e eu vou além do óbvio, Uhum. mas eu preciso entrar no óbvio. Primeiramente, uma vida de oração. E esse é o primeiro tópico. Então, a vida de oração, e muitas pessoas acham e olham que ter uma vida de oração é aquilo que fica da religiosidade. Ah, eu vou preparar um certo tempo, vou tirar só isso, e é isso que eu orei o dia todo. Não, você tem um tempo de oração com Deus. É entender que a sua vida de oração continua ao longo do seu dia. Se eu estou indo para o meu trabalho, eu continuo orando no metrô. Se eu saio de uma reunião do meu trabalho, eu busco o Senhor. É entender que o Senhor não liga e desliga. Eu parei por um momento para orar, liguei Deus. Acabou minha oração, eu desliguei Deus. Para manter a chama acesa, é necessário continuar a conexão com o Senhor ligada o dia inteiro. E eu faço muito isso. Às vezes eu estou trabalhando, às vezes assim, eu baixo a cabeça e falo, Senhor, como é que eu devo fazer essa próxima reunião? Como é que eu devo conduzir essa próxima situação? Entender que a oração deve fazer parte da nossa vida. E não apenas de forma religiosa, né? Eu Sim, preciso fazer essa ressalva porque muita gente, não, pastor, está falando para parar de orar. Não, tira o seu tempo para orar, mas não limita a sua oração àquele tempo, àquele intervalo. Segundo, uma vida de leitura bíblica, né? É, entender que precisamos alimentar da palavra, mas não só isso. É ler a palavra com intencionalidade. Muitas pessoas leem a Bíblia, passam só o olho em cima dela como se fosse um desenho da Disney e as palavras fossem começar a sair. A palavra é viva. Não, a palavra é viva quando você entende o que ela diz. é, Quando você entende o que está acontecendo e você aplica ela na sua vida. Você entende que ela está falando com você, não só quando você leu e apenas leu. Então, primeiro, é uma vida de oração. Segundo, uma leitura bíblica. Terceiro, é uma vida de testemunho. Porque não adianta a gente ler, orar, a gente lê a Bíblia e quando a gente sair, nós sermos pessoas corruptas no nosso dia a dia, né? E isso acaba acontecendo e a gente precisa admitir de facilidade. Em coisas bobas, às vezes
estacionando o carro numa vaga de deficiente. Ah, pastor, mas eu sou contra isso. Dê a César o que é de César. Traduzindo, siga a lei, entenda as leis estipuladas, entenda os princípios de autoridade, mas viva com o seu testemunho intacto. Entenda Ninguém é como você santo se por acaso, né? coloca. Não, não é, Tem que ser não é. intencional, tem que ser intencional. Tem que ser intencional, é todo dia estar vigiando, todo momento. Será que o que eu vou falar eu vou exagerar um pouco e vai sair uma mentira? Será que a forma como eu vou falar vai ser agressiva? Será que eu estou tratando aqueles que estão à minha volta com amor? Isso tudo faz parte de uma vida de ser queimado todos os dias. Porque quando a gente olha para queimar, muitas pessoas associam diretamente a Pentecostes, né? A primeira coisa que muitos levam à sua cabeça, né? Primeira coisa que pensam, vão ali direto para Atos, mas é entender que o que aconteceu naquele lugar, o fogo que foi derramado naquele lugar, aqueles corações ardendo, aqueles dons que foram derramados, não vieram a partir daquele encontro, mas ele foi resultado de vidas que estavam sendo ministradas e orando e buscando e tendo encontros de oração e ouvindo pregações públicas da palavra de Deus. Então, eu sempre falo assim, para nós queimarmos por Jesus, não é provocar um dia para que aquilo aconteça, mas é em viver constância, busca para que o dia do derramar, o dia do avivamento, um dia onde o Senhor se manifesta de uma forma diferente, de forma sobrenatural na nossa vida aconteça. Então, vida de oração, vida de leitura bíblica e vida de testemunho diário. Para queimar, tem que ter isso. É uma trindade, digamos assim, uma cadeira de três pernas, porque se você ora, e isso é muito comum. Muita gente ora, muita gente lê a Bíblia, mas esquece do testemunho, esquece do viver É Jesus todos verdade, os dias. é E verdade. isso afeta. E aí chega na igreja querendo, caramba, Deus, cadê? 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 E assim, Deus quer viver com a gente todos os dias, né? Por isso que a palavra de Deus fala ali em Apocalipse, e ele fala com a igreja quando ele fala: Eis que estou à porta e bato. Uhum. Muita gente usa, ô Pete, essa passagem para evangelismo, sabia? É verdade, é verdade. Eis que estou à porta e bato. Já vi. Deus, ele não está falando com as pessoas que estão do lado de fora. Ele está falando com a igreja. Ele está Tá falando com pessoas morna. que já conhecem. Ele está falando com uma igreja que já conhece ele, abandonou ela no meio do trabalho, no meio do caminho. Então, é isso, é não deixar queimar. Deus está falando com as pessoas. Eis que estou à porta, eu bato, eu quero continuar vivendo, eu quero continuar ardendo. E se Uhum. ele quer entrar pela porta, quer dizer que ele quer fazer morada. E se ele quer fazer morada, ele quer habitar todos os cômodos da nossa vida. É. Então a gente precisa permitir que isso aconteça para que ele viva queimando sobre as nossas vidas. Pô, e se a gente conhecesse quem ele é cada vez mais, ia ser impossível a gente não implorar para ele entrar, né? Esse que é o ponto. É, é impossível, igual você estava comentando antes de da gente usar muitas nossas forças ainda, a gente fala com a boca que nós estamos depositando nossas forças no Senhor, mas a gente ainda usa muito das nossas forças. Eu acho que isso acontece muito, porque a gente ainda não sabe quem Deus é. Cara, se a gente soubesse mais quem Deus é, a gente não ia ficar tão preocupado assim. A gente não vai ficar tão É ansioso verdade. assim, porque a gente sabe, ele ele não vai largar o filho dele pra lá, velho. Pô, isso tá na palavra inteira, né, tá na palavra inteira. Se ainda que pai e mãe te largasse, eu não largarei. Tem várias declarações de amor, a maior delas é a cruz, né. Nisto consiste o amor de Deus, que Deus entregou o seu filho. Então a gente não precisa ter dúvidas sobre o amor de Deus por nós, mas a gente não fala isso porque é feio, né, mas toda vez que a gente, de certa forma, quer tomar o controle, a gente fala assim: "Deus, você é incapaz de resolver o meu problema". Falando, parece um absurdo, mas a gente faz ações todos A os gente dias, coloca né, nas ações. exato, A gente, micro e deci eu falo muito que muitas pessoas chegam a, da mesma forma como só que as pessoas não falam com a boca, eu falo a mesma coisa em relação à cruz. Muita gente chega a, no dia a dia, anular o que Jesus fez na cruz. Como é, assim? Porque Jesus morreu na cruz para que a gente tivesse, ele lavasse, purificasse e fizesse uma nova aliança com a gente. E que ele derramasse e trouxesse perdão pelos nossos pecados e todas as nossas transgressões. Mas quando, a partir do momento a gente não se perdoa, a gente permite que o diabo use muitas coisas na nossa vida contra a gente está anulando o que Jesus fez na cruz. É como se eu estivesse falando assim, tá bom, Jesus, você me perdoou, mas eu não me perdoei dos erros que eu fiz, dos é, erros, dos pecados que eu cometi. E Jesus olha para ele assim, mas como assim? Se eu te perdoei?
Eu morri na cruz por você, por que que você não se perdoa? Por que que você não perdoa o outro? Cara, pra mim, eu troquei um pouco o assunto, eu sei do que você falou, porque pra mim são um dos assuntos mais profundos da Bíblia. Que a É. palavra de Deus fala que nós somos perdoados em função que nós perdoamos os nossos irmãos. Uhum. E isso também faz parte. Como continuar queimando, continuar perdoando os nossos irmãos. Quem muito foi Porque, perdoado, muito ama. É. oi? Quem muito foi perdoado, muito ama. Então, quem entende o perdão vai. É impossível não continuar queimando, né? Exatamente, exatamente. E se a gente reter isso, a gente não retém só o perdão que a gente libera para outra pessoa ou de nós mesmos, mas a gente libera, a gente retém, olha que forte, o próprio perdão de Jesus sobre as nossas vidas. Uau. Aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós, nós podemos colocar um bloqueio com a decisão nossa. Colocar de volta o véu, né? Então, Quase isso. exato, bem falado, é quase como se a gente colocasse de volta o véu. Quando fala assim, olha Jesus, eu não quero perdoar, então paciência, vai assim vai ficar, mas eu quero que o Senhor me perdoe. Não, funciona de uma forma cíclica. Para a gente ser perdoado, a gente precisa perdoar. E Jesus é tão incrível, a palavra de Jesus é tão incrível, que ele colocou isso na ceia. Ele falou: olha, para participar da ceia, faça uma autoavaliação, vê se você não tem conflito com o irmão, porque aquele que participar da ceia em pecado, esse se torna réu do corpo de Cristo. Ele colocou, ele instruiu isso na ceia para a gente poder exercitar isso nas nossas vidas, e a gente não perder essa reconciliação que a gente tem com o Pai, que foi conquistado por Jesus na cruz. Então, não é incrível isso? Ele colocou de uma forma didática para a gente nascer, para lembrar a gente sempre: olha, lembra, para você participar disso, você não pode estar em conflito com seu irmão. Isso também É, faz parte de renovo, Pete. Para a gente ter o renovo de Deus na nossa vida, a gente tem que ver se tem perdão retido. A gente tem que sim. ver se há perdão sobre nós que a gente não liberou e pelas pessoas que estão à nossa volta, né? Porque tem aquilo, perdão é conviver, mas perdão é jogar no fundo do mar do esquecimento, assim como a palavra de Deus diz que ele faz sobre as nossas vidas, né? Sim. Caramba, exatamente. A gente, quando a gente vai pensar, pô, eu preciso melhorar minha vida espiritual, eu preciso fazer a manutenção dela, a gente raramente pensa nessa questão, né? Outro sintoma, se você realmente está caminhando para esse lugar de uma devoção maior, de uma queima maior por Jesus, se você está caminhando para esse lugar, cara, é impossível você não começar a amar mais as pessoas. Não porque você Não porque você está carregando algo novo, mas é porque você está se esvaziando e se enchendo de um outro tipo de amor. Pô, e Jesus, da mesma forma que ele te ama, ele ama as outras pessoas. Então, se você não está conseguindo enxergar nem um pouco a forma que Jesus enxerga as outras pessoas, talvez você não está caminhando o mesmo caminho que ele está caminhando, né. Eu tive um pastor, antes de estar na Nova Vida, que pastor muito querido, pastor Carlos Daniel, ele é da Igreja Batista Curuçá, que ele falava que às vezes a gente enxerga as coisas com muitas lentes, muitos óculos. É, Mas a gente caramba. precisa começar a tirar os óculos que a gente enxerga para Uau. enxergar com a ótica de Cristo sobre a nossa vida. Então, o que você falou, às vezes a gente está enxergando algo, mas a gente está enxergando com um grau errado. A gente está achando que a gente é protagonista da história de todo mundo. Só que cada um é protagonista da sua história, da sua vida com Deus. Então, quando a gente olha para a vida de outra pessoa, a gente pensa que ele tem uma vida com Deus e é protagonista do que Deus está fazendo na vida dele. Então, a Uhum. gente precisa tirar esse óculos que a gente usa de não ver esse amor, como você falou, e falar: Deus, eu quero ver com a tua ótica, com a tua visão. Isso me lembra muito, muito, muito Eliseu. Eliseu, quando estava ali, estava em casa e ele estava com o servo dele e estava vindo um exército atacar eles. E Eliseu tranquilo. Eliseu só faz uma oração, fala assim: Senhor, que caia as escamas dos olhos do meu servo para que ele possa ver o que o Senhor está fazendo. Tava Sim, já os anjos acampados, preparados para defender Eliseu e o seu servo. Mas exato. a lente que ele estava vendo estava enxergando errado. Não estava vendo o mundo espiritual e o que Deus estava fazendo na frente dele, diante dos olhos dele. Só que os olhos dele não podiam ver. Então a gente precisa pedir ao Senhor, assim como Eliseu orou e falou assim: Deus, que o Senhor tire dos meus olhos, que eu possa enxergar o que o Senhor está fazendo na minha frente. O que o Senhor está fazendo é ter compaixão e amor por aqueles que estão à minha volta e ver e enxergar pela ótica de Cristo na minha vida. Isso é Então, muito necessário, muito necessário, porque é muito legal que Elias não fala: "Ah, mostra para ele a minha visão", né, ele fala: "Mostra o que está acontecendo", né, né, né? porque Deus é a verdade, sabe.
Ele só fala, tira dos olhos, libera os olhos dele, libera e É, mostra o que o Senhor está fazendo. E quando ele exato. fala isso, bem falado, ele tira qualquer possibilidade de autoridade sobre a vida dele. E ele atribuiu que tudo que está acontecendo, como ele é só apenas um instrumento. E Deus está fazendo e trabalhando ali na, Ele só tá na vendo vida também, dele. né? Ele tá vendo Tá vendo? junto. Tá tranquilo, e Deus já está com o exército pronto dele para defender eles. Sim, sim, Então, cara, e é com esses olhos que a gente precisa enxergar. é mesmo. E, assim, eu acho que esse lance da gente acordar, ou então quem esfriou, voltar a realmente queimar de amor todos os dias, cara. Eu acho que isso não é só, veja bem, não é só para você se limitar de não ir para o inferno, sabe? Porque, pô, vou te falar, pode ser que você esteja salvo e tá, você tipo não tá fazendo nada de errado, mas cara, você tá morno, mano. Tipo, como você falou, Jesus tá do lado de fora. Gente, isso não é o melhor evangelho disponível pra gente desfrutar. Tem coisa muito mais legal. Sabe, esse que é o ponto. Principalmente para quem é jovem, que muito jovem, eu convivo, então eu sei que muito jovem acha que, cara, esse negócio de igreja é chato. Cara, é chato porque você quer, mano. Tipo, eu você pode ter, mano, imagina, todo dia você tem alguma experiência com Deus. Todo dia Deus faz alguma, eu vou usar essa palavra gracinha, mas você vai entender. Todo dia Deus faz Uhum, alguma gracinha, alguma firula que ele fala: "Tô aqui, hein". Tipo, "Tô aqui", entendeu? Alguma coisa acontece, algum é. detalhe no seu dia acontece que ele fala: "Eu estou aqui". Pô, e isso vai preenchendo seu coração. Pô, então a vida com essa vida de igreja, ela vai ser chata, porque a gente tá seguindo mais as regras do que uma pessoa. E essa parte, entre aspas, de ser chata, vamos assim colocar, vai de quem faz parte da igreja. É, Tem muito. muita gente chega para mim e fala, pastor, mas por que que a gente não faz isso? Eu falo, porque você não começou a fazer ainda. Por que que você não começa a fazer? Por que que você não. Mas, pastor, eu estou sentindo falta disso na nossa igreja. Eu falei assim, eu também estou sentindo falta disso, mas está faltando alguém para fazer. Então, muitas vezes alguém está falando assim, é chato, não é atraente, mas muita gente não quer colocar a mão na massa e botar para fazer, É, né? Paulo, a palavra de Deus nos mostra muito sobre Paulo, que ele, e entenda o que eu vou dizer, ele se adaptava onde ele ia para atrair as pessoas que estavam. Não que Paulo precisasse mudar a palavra, não, mas ele se adaptava à cultura para poder sim. falar a linguagem com quem ele estava ali. E a gente precisa viver isso no nosso dia a dia, não é se adaptar a esse mundo, não é se contaminar a esse mundo, mas é falar a língua desse mundo para evangelizar esse mundo. A gente esquece, se for na ideia da igreja chata, que a igreja não é feita para os membros. Você sabia disso? É A verdade. igreja deve ser, primeiro, para adoração ao Senhor, e segundo, para receber vidas que precisam ser rendidas a Deus. A Exato. gente quer moldar, muitas vezes, do nosso gosto, mas a gente pensar como esse lugar, primeiro, deve ser um lugar de adoração ao Senhor, e segundo, como aqui deve ser um lugar para atrair mais vidas para Cristo, para atrair vidas que estão perdidas. Então, o chato não tem que existir. Né? E você falou essa questão de dormência, como essa foi uma palavra agora que pessoas que estão paradas, acho que você Dormidão, usou essa palavra. É uma estagnado. dormidão, estagnado. Eu me lembrei muito de Efésios, ali quando Paulo fala em a igreja de Éfeso no capítulo 5, no versículo 14, que ele fala: Desperta tu que dormes, É. levanta dentre os mortos, e Cristo te resplanderá. E alguns falam que Cristo vai te iluminar, ou Cristo te iluminará. Cara, de Uhum. novo, Deus está falando, o Senhor está falando a pessoas que conheceram Ele, né? Ele É. está falando assim: olha, e quem está dormindo, olha que louco. Ele fala, desperta tu que dormes. Ele não está falando que a pessoa está morta, está falando que a pessoa está dormindo. Mas logo depois ele fala, levanta-te dentre os mortos. Ó, Traduzindo, ele bota um estado de dormir e depois um estado de morte. Por quê? Você pode estar vivo, você pode estar respirando, você pode estar cochilando, mas o teu espírito pode estar morto. Você pode estar parando de buscar o Senhor. O que isso quer dizer? Pessoas que pararam de buscar. Estão dormindo, estão vivendo a vida, mas a vida espiritual, mas a vida espiritual está morta. Então ele está falando, olha, ainda há chance, porque quem está dormindo, o Senhor quer despertar. Ele quer levantar dentre os mortos, ele quer iluminar essa vida. Então, a primeira coisa então, é entender que para levantar, para começar, não essa força não vem da gente. De novo, o que a gente está falando, essa força vem de Deus sobre as nossas vidas. E entender que a gente não pode se acomodar, cara, porque muitas coisas vêm. E o diabo, ele é muito astuto, né? Não é à toa. Se tem uma pessoa que eu posso te falar que é formada em teologia, que sabe muito bem da Bíblia, é o diabo. Ele sabe fato. muito bem, ele sabe de capa a capa.
Tanto que, quando ele foi tentar o próprio Jesus, o que ele usou contra Jesus? A própria Fala. palavra de Deus. E a gente fica achando que com a gente não vai acontecer assim. A gente fica achando que o diabo não pode usar a palavra de Deus contra a gente. Então, a gente tem que ficar muito astuto, porque o diabo, muitas vezes, ele vem para afastar a gente, muitas vezes, é o principal objetivo dele, afastar a gente dos caminhos do Senhor. E Sim. usar esse momento que muitos estão dormentes, estão adormecidos, para afastar ainda mais e colocar esse bloqueio. Então, e a gente, aí, Pete, é uma missão nossa, a gente, como igreja, orar por essas vidas. É. Orar por essas vidas para que o Senhor as alcance. Orar por essas vidas para que o Espírito Santo incomode. Orar por essas vidas para que o Senhor nos envie e levante e envie pessoas para falar essas vidas. Então, são pessoas que eu vou te contar um negócio, um testemunho de uma jovem de muitos anos atrás, quando eu já liderava a juventude. Ela orava muito para que toda a família dela citasse Jesus. Ela tinha fome da palavra de Deus, ela tinha fome, mas muita fome. Ela estava em todos os cultos, ela estava em todos os nossos grupos de vida, né, as nossas células. Ela era muito ativa e ela orava. E ela pedia assim para mim, pastor, me ajuda a orar pela minha filha, pelo meu filho, pelo meu pai, para eles aceitarem Jesus. E a gente fez um trabalho, juntos, orávamos sempre. Todos os encontros, a gente sempre tinha o nome de cada um. E eu lembro do dia que cada um foi aceitando Jesus, cada vitória, cara, a gente Aham. pulava, cada um foi aceitando Jesus. Até a última que foi a filha, num retiro comigo, ela aceitou Jesus. Ela, no último dia, ela chegou do meu lado, eu falei assim, pastor, quero aceitar Jesus. A gente orou, foi uma celebração. Aham. E, infelizmente essa história não termina da melhor forma, porque depois de ela orar para toda a família aceitar Jesus, depois de uns anos ela me procura, depois de um ano, sei lá, a família toda congregando. Ela, pastor, as vontades do mundo não estão me deixando. Meu E eu Deus. sinto que eu preciso tomar uma decisão. A Bíblia fala que eu não devo ser morna, eu não quero mais ser morna. E ela falou assim, eu decido não querer mais servir, porque eu não estou mais resistindo e segurando e aguentando as vontades que eu tenho. Toda a família dela aceitou Jesus. E ela foi o canal a ser usado. Você falou ali da parte de quando alguém conhece esse poder de Deus e não querer deixar, eu vou te falar, eu tenho mais misericórdia, vou dizer assim, das pessoas que não conheceram o poder de Deus do que aqueles que conheceram. Porque os que não conheceram, com a palavra de Deus fala, até Paulo fala, eles estão vendo a ignorância. Eles não sabem, não experimentaram. Mas o mais incrível é que muitas vezes o diabo se levanta para afastar aqueles que viveram do poder de Deus, mas milagres. Essa pessoa, essa mulher, cara, se eu te falar cada milagre que ela viveu, além da salvação da casa dela, da família toda dela, e mesmo assim ela decidiu, então são pessoas que a gente tem que orar. Porque é mais difícil, vou te falar, é mais difícil trazer ele, sabia? É mais difícil. Então, a gente precisa estar. E é isso, não deixar queimar. Perdão, não parar de deixar de queimar. E Uhum. sempre estar vivendo. Eu vou te falar, e eu repito o que eu falei no início, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas eu gosto de repetir para gravar na mente. É permanecer e é continuar insistindo. O Senhor Perseverança. renova aqueles que perseveram no Senhor, né? Então, é perseverança, é não desistir, porque as vontades vêm. Na vida dessa pessoa veio, dessa jovem veio. A gente não está blindado contra as vontades, a gente não está blindado contra as tentações, a gente não está blindado a entender que cada um tem uma tentação, cada um tem um ponto fraco, cada um tem uma. Para um é uma coisa, para outro é outra coisa, e o diabo vai agindo. E entender que a gente precisa viver uma vida e não desistir. Muita gente, Pete, muito jovem, quando cai uma, cai duas, cai três, fala, para que eu vou continuar? Ih, meu amigo, se eu te falar quantas vezes eu já ouvi isso, sim, a pastora, eu já errei tantas vezes. Não vale a pena eu tentar de novo. Porque a gente sempre ouve aquilo, né? Se você pediu perdão e errou de novo, quer dizer que você não se arrependeu de verdade. Você já ouviu isso? Já ouviu gente Já pregar ouvi isso. isso? Já ouvi isso. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Isso afasta muita gente. Uhum. É uma luta constante. São coisas que a gente está construindo no nosso relacionamento com Deus. São coisas que a gente está lutando. Não quer dizer que a gente não se arrependeu, a gente está tentando lutar contra aquilo. É Aquela mais uma frase. coisa, né, pastor? É mais uma coisa que não conhecer Deus direito, não conhecer o Deus bíblico,
vai impedindo a gente, porque isso é uma visão nossa. É como se você tivesse errado a mesma É coisa, verdade. sei lá, com o seu amigo, e seu amigo fala assim: "Cansei de perdoar isso daí, não vou". A gente limita a cruz de Cristo, né, a gente limita o que A gente foi o coloca nos perdão de nossos Cristo. moldes, a gente coloca na É, nossa realidade. Cara, isso exato. é libertador, quando você entende que a gente não deve colocar Deus nos nossos moldes Uhum. e entender que a justiça de Deus não funciona como a nossa justiça. É, Muitas vezes Deus faz coisa que a gente vai falar: "Mas isso parece injusto. Por que que Deus está agindo dessa forma?". É porque o molde, a forminha de gelo, né, da nosso entendimento, não é a forma que Deus usa. Deus tem a própria forma, Deus tem o próprio entendimento. Deus detém todo o entendimento. Então, eh, a gente entender que Deus age sempre, de todas as maneiras, sobre as nossas vidas, né. é. E, pô, até peguei aqui, eu tô levando pra minha vida esse ano, esse trecho da Bíblia que é em Hebreus 12, os 3 primeiros versículos que fala: "Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus". Então, pô, aqui tem algumas coisas que eu tô carregando muito e tem me ajudado muito, que é, primeira coisa, cara, a gente tem que remover o que tem nos atrapalhado, né. E aqui é interessante que a gente não tá falando só de pecado, né, depois ele vai ter uma parte É, específica para o pecado, é tudo que atrapalha. tudo. Porque eu falo que isso daqui, esse livro aqui, ó, é um livro de caça ao tesouro. De Gênesis a Apocalipse está caçando um tesouro. Ele tá em todos os lugares, É o manual da sabe. vida. É a manual da vida, fato. E ele está em todos os lugares e ele, esse mesmo ser todo-poderoso, dono de tudo, escolheu querer se relacionar com você, né. Você lá no início, quando Adão e Eva pecam, a primeira reação de Deus não é condená-los, é falar: "Onde vocês estão para o nosso encontro diário?", né. Deus não vem com uma vara para condenar, ele vem com uma pergunta: "Onde estão vocês?", para a gente se relacionar como sempre, entendeu. Quem sai desse encontro primeiro fomos nós e é assim até hoje. Né, então como a gente estava falando aqui de sair porque errou demais. Gente, que é isso? Entendeu? Se todas as respostas estão nele, a gente tem que se livrar de tudo que atrapalha, né. É Timothy Keller tem aquele livro lá, O Ego Transformado. E nesse livro, ele fala disso, ele fala que ego não é só quando você é orgulhoso com outras pessoas, é quando você se julga. é consigo mesmo. Uhum. Você tá sentando no Foi o que trono eu de Deus e falei fala: da "Não, foi o que eu eu não te falei mereço da isso", e tal. foi o que a gente estava falando antes da cruz, de remover a É, cruz. É você querer ser Deus da sua própria vida. exato. Você aceita Jesus no seu trabalho, você aceita Jesus na sua família, mas muita gente esquece de aceitar Jesus em si mesmo, É, é, em si mesmo, né, como você falou, é querer sentar no trono, né, como você acabou de falar. Entender que o é. trono pertence ao Senhor em todas as ocasiões, situações e cenários. Exatamente, porque aí ele continua falando: "Como que a gente vai se atrapalhar de tudo? Não é só, ah, vou parar de assistir pornografia, vou parar de fofocar, vou parar de ficar irado", não é só isso. A a instrução que ele dá é mantendo os olhos fitos em Jesus, entendeu? Porque tem lá, eu tô falando muito isso ultimamente, porque, pô, transformou minha vida essa mensagem, que é do John Piper, que ele geralmente fala isso, né, que o problema não é a busca por prazer, é você buscar prazer no lugar errado em dose muito pequena. Então, Exatamente. ele é a fonte maior de prazer. Então, se a gente manter os olhos nele, você não vai precisar chegar ao pastor Israel lá, líder do jovem, e falar: "Pô, cara, você tem que parar de fofocar com os outros". Você não vai precisar, ele não vai precisar falar isso, porque você vai estar apaixonado por Jesus e para onde Jesus vai, fofoca não tem mais, entendeu. Então, e aí, no final ele termina falando: "Ah, e Jesus suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta", né. E qual era a alegria que estava proposta? Voltar lá no jardim do Éden. Voltar essa nós O véu foi rasgado, nós podemos voltar a conhecer quem Deus é, entendeu. Então Voltar à eu acho que intimidade. exato. Eu acho que renovo, essa palavra, geralmente justamente é renovo, não é uma novidade, não é uma novidade, é algo que se perdeu e precisa ser reconstruído. Então, o renovo não é uma coisa nova, é algo que vai voltar às origens, né, aquela música que tá bombando agora, que é "Voltemos ao início, onde tudo era", é isso, voltar. E o renovo tem uma implicação de você procurar o que é renovo, buscar e até quando a gente for colocar isso para tema, eu quis procurar a origem da palavra, eu quis procurar as aplicações da palavra.
você vai ver que, na verdade, o renovo é fazer algo com mais determinação, ou voltar a fazer algo com, de fato, dedicação, ou se empenhar em algo que você não colocava esforço para fazer, né? Então, quando a gente fala do novo, a gente está falando de algo que não existia. Quando a gente está falando do e é incrível que o povo fala assim, mas pastor, mas assim, esse agora, na minha vida, e se eu quiser coisas novas? Não está entendendo o que Deus pode fazer? Ele vai renovar áreas que já existem e fazer com coisas novas o renovo na nossa vida em áreas que já existem. Por exemplo, sonhos. Cara, sonhos de pessoas que já não tinham mais. O Senhor renovar o sonho é colocar o sonho dele sobre as nossas vidas. A vida É, espiritual, uma vida espiritual, todo mundo tem. Todo, quem tem Jesus e quem não tem. uhum, Agora, qual o espírito que está aqui é outra história. é, Agora, você renovar a sua vida espiritual é trazer para uma novidade de vida a sua vida espiritual. Traduzindo, você estava distante do Senhor, a entender quem pode trazer esse novo sobre a sua vida espiritual. Quem pode renovar a sua mente? Quem pode renovar o seu coração? Quem pode renovar o seu caminho? Quem pode renovar o seu coração abrasado que antes não estava, que hoje não está mais, né? Então, isso tudo vem da fonte que é o Senhor. sim. Então, renovo dá para aplicar tanto, né? Dá para puxar tantas coisas. Hum, E até a parte do espírito é muito famoso, até um louvor, ali, Salmo 51, quando fala: cria em mim, Deus, um coração puro e renova uhum, dentro de mim um espírito inabalável. E olha que é, coisa, logo depois que ele pede para Deus renovar um espírito inabalável, ele fala: e não expulse de mim a tua presença e nem retire o teu espírito. Ele está falando assim completamente: a Deus, renova a minha vida, mas olha, tem que ficar a tua presença, tem que ficar o teu espírito. Renova o espírito dentro de mim, renova o meu espírito, né? sim. E se a gente não tiver esse renovo, de novo, de novo renovando, esse renovo diário, uma vida que tá fadada a, a não continuar queimando, né? É entender, tá? Tatuar na memória. O renovo é diário. O renovo não é quando a cada domingo que a gente fala sobre o tema. O renovo não é quando a gente prega sobre isso. O renovo não é quando a gente conversa sobre isso. O renovo deve ser diário. Buscar renovo no Senhor todos os dias. É, E eu tem até queria dia que é comentar tipo, sobre isso, que essa história que nem se contou dessa garota, né, que converteu a família inteira e depois apostatou. Histórias como essa tem que manter um temor no nosso coração. tem que manter. Não de olhar para ela e apontar, mas de falar: "Caramba, Não, pode ser eu", sabe? esse foi o ponto da conversa. Pode É. ser eu e o que que a gente está fazendo por eles, Porque muitas vezes a gente lê a sabe? Bíblia assim, né, a gente lê: "Caramba, Sansão, olha como Sansão foi burro, olha como é que o povo de Israel erra toda hora, meu Deus". Gente, é a gente aquilo ali, não sei se dá pra tudo que tá escrito é útil para o nosso ensino, então, aquilo ali tem que conservar um temor de: "Meu Deus, eu preciso me recusar a não ter o meu tempo com o secreto com Jesus queimando. Eu preciso me recusar ao meu tempo de devocional ter virado só mais um ponto da minha rotina. Eu preciso me recusar ao momento de oração se só o momento que eu faço para satisfazer, da mesma forma que eu leio 10 minutos de um livro aleatório para satisfazer uma meta que eu tinha. Não é só isso, você está se relacionando com o próprio Deus, É, sabe. cara, o relacionamento com Deus, como que eu gosto de pensar na minha cabeça? Eu gosto de pensar que é tipo um relacionamento de maluco. E eu vou te explicar. Porque tem muita gente que leva o relacionamento de Deus como um relacionamento puramente consultivo, como se Deus fosse o teu corretor na bolsa, sei lá. É, Ah, eu quero saber uma exatamente. informação, como é que. E você só busca Deus para consulta. O nosso relacionamento com Deus tem que ser tipo um relacionamento de maluco, você falar sozinho. Entender que é o melhor amigo que está contigo 24 horas. Hum, E isso leva muito para o temor. Eu lembro do pastor Douglas Gonçalves, uma fala que eu nunca esqueci. uhum, A pessoa que. E ele usa isso num cenário de exemplo, mas consome pornografia, ou faz algo errado, ou faz algo que peca no secreto, digamos uhum. assim. Não importa o que seja. Despreza a presença real de Deus no ambiente que acontece É, aquilo. Você está realizando aquilo, cometendo aquele pecado, você está esquecendo. Por isso que eu falei relacionamento de maluco. Você não está hum, sozinho. Tem uma pessoa do teu exato. lado. É, a presença de Deus está ali. A presença de Deus não foi embora. A presença de Deus não tirou férias. Porque a presença de Deus não sai das nossas vidas
se a gente não abandonar ele. Pelo contrário, até quando a gente não deixa ele, ele continua sendo onipresente. Então, quando a gente peca, muitas vezes eu já falei isso até em pregações, assim, está diante de uma, está diante de uma tentação, fecha teu olho e pensa aqui do teu lado. Tá a tua mãe. Tu faria o que você faria? Não, não faria. Do teu lado é o teu pai. Você faria? Não, isso eu não faria. Mas fecha o olho. Por que que então você faria? Porque Deus está ali. A presença de Deus é mais real do que se o teu pai e tua mãe estivessem em pé do teu lado. Uau, sim, sim, Então, é entender que o relacionamento com Deus que a gente está falando é entender esse relacionamento de maluco, vamos colocar assim, né? Como Paulo fala, me fiz maluco. Então, é entender que, cara, é um diálogo todo dia. É entender que Deus continua. A gente está aqui conversando, Deus está aqui com a gente, sim. né? Você tá indo deitar, Deus está no teu quarto contigo. Você está indo estudar, Deus está ali contigo. E não só, volto para o que eu falei, cara, isso é muito bizarro. Deus não é liga e desliga, né? Fica aí, fica uma dica. Quando muita gente fala assim, Deus agora entrando na tua presença, Deus agora voltando para a tua presença, assim, Deus está ali. A presença de Deus estava ali. Deus Ele não não tá entendendo saiu. nada. Ele está ali. Ele só vai sair se você falar para ele sair. Mas ele vai continuar sabendo o que está acontecendo ali. Ele, tipo, Ele fiz vai tudo isso pra continuar. poder voltar, ficar sempre aqui. Pois é. Pois é. E entender que esse relacionamento, cara, e isso para mim é incrível, porque é sempre entender que Deus está toda hora com a gente. Sempre. Uhum. Então, tatuar isso. Então, para queimar, continuar queimando e entender esse renovo. De novo, entenda que Deus está 24 horas, todos os momentos, como e mais presente com a pessoa da tua família do teu lado. Vou te falar, essa dica aí, ela é absurda, porque eu tenho vivido algumas histórias pessoalmente com o Espírito, assim, o Espírito Santo, nos meu dia a dia, coisa, detalhe, assim, que tem me feito conservar esse temor de secreto, sabia? Porque, por exemplo, tem os de relacionamento de maluco, vou te dar eu estava esperando um amigo meu ali no condomínio dele, né, aí estava esperando sentado no banco. Aí, cara, um dos momentos raros de espera que eu não quis pegar o celular. Fiquei: "Pô, vou aproveitar, vou orar um pouquinho". Só meio que eu ouvi uma voz falando assim: "Então chega para o lado aí, dá espaço pra sentar". Aí eu fiquei tipo: "Como assim?". Aí eu, tipo, aí eu cheguei para o lado do banco, e quem estava vendo de fora: "Gente, ele é louco, ele é maluco, que é isso aí que já chegou fora", entendeu? Mas aquilo foi enchendo meu coração falando: "Ele está aqui", sabe, Ele tá. e E o não Espírito precisa de tudo, sabe? E não porque a gente acha para orar, eu preciso ter com a minha porta fechada do quarto. Para eu orar, eu é, preciso estar ajoelhado. Para orar, eu tenho que estar com os olhos fechados. Ah, então fechado. agora eu não posso orar porque eu não tô com esse cenário todo. Você pode orar sentado no esperando. Você pode orar. Porque eu falei, eu uso muito exemplo porque eu comecei a ter esse pensamento quando eu li um livro do Louco Amor do Francis Chan. E eu lembro onde eu Cara, estava quando eu li esse livro. Esse livro é forte. Eu estava no metrô, e eu lembro quando eu li ele, eu falei assim, e ele fala muito sobre esse louco amor, sobre essa presença constante de Deus. Eu falei assim, cara, eu tô no metrô, tô orando, eu tenho que continuar, não é uma coisa de liga e desliga, é continuar. Quando tu tava ali sentado no ônibus, cara, às vezes mesmo quantas vezes também a gente já falou para alguém assim, ó, poxa, ora pela minha vida, não vou orar, pode deixar, a gente nunca orou. A gente falar que vou orar pela pessoa virou é. cumprimento, né? Virou tipo, oi, tchau, virou só Tipo, vamos tipo, marcar, tipo, vamos marcar. eu vou marcar, é um boa sorte, tipo assim, ora pela vida, boa sorte, é isso. Então, muitas vezes, eu acho que eu aprendi isso com a minha esposa. Assim, cara, se a pessoa vem na minha cabeça, eu paro ali, eu oro, eu vou orar por aquela pessoa na hora que ela vem na minha cabeça. Porque a Algum gente motivo pensa, teve, cara, né? eu tenho. Oi? Algum motivo teve pra ela vir na Algum sua cabeça, então, motivo. E se não, eu já tinha que estar orando por ela. sim. Né? É entender que é isso, cara. É tirar todos os empecilhos. Ah, para orar por alguém, para fazer algo, eu preciso ter um bloquinho de anotação. Para fazer aquilo, eu preciso estar no ambiente tal. Para fazer. Cara, só vive Deus no teu dia a dia. Só Isso é vive limitar a Deus. cruz de Cristo de novo. É limitar, é colocar assim, mas eu preciso estar desse jeito. Legal se você Sim. curte, organizar, mas não coloca isso. Eu só posso orar se eu fizer isso. Eu só posso É se igual eu o estiver pad, nesse pad lá. espaço. É Só igual o só quê? vai só vai estar no momento de adoração se tiver o pad. Se não tem o pad, acabou, não Se não ora. tiver, não, a vida de Deus. Cara, eu fico pensando na palavra de Deus, não imagina. Cara, o pessoal não tinha ambiente legal para orar, não.
pega qualquer um, dá o dedo aí. E tinha Não que ficar tinha quietinho lugar. assim, ó. Não podia louvar muito alto, que senão a polícia vai. Daniel, então, vamos olhar. E Daniel mantinha ali uma vida íntegra de oração e de busca ao Senhor. Em mesmo momentos que ele era proibido fazer aquilo, ele continuou fazendo. Uhum. Imagina como ele orava, assim, escondido em situações. Então, eu imagino a Bíblia, não, eu faço muitas elucubrações, mas eu imagino assim, tá bom, eu vou continuar orando, eu vou procurar um lugar bem desconfortável onde ninguém vai me encontrar. E mesmo assim encontraram que estava sendo perseguido, encontraram que estava sendo perseguido, né? Então, é não colocar empecilho para continuar buscando. Cara, Deus quer um relacionamento com a gente puro. A gente, óbvio, quando a gente vai, muitas vezes orar em público, orar na igreja, a gente tenta orar de uma maneira rebuscada, a gente tenta, mas assim, Muda até a voz. muda a voz, usa palavras que eu não sabia nem conhecer. É, Mas, cara, né, a nossa oração tem que ser uma conversa. A sim. oração é um diálogo, por isso que, né, Augusto Cury tem um livro, né, que Jesus é o principal dos psicólogos, porque se você parar para pensar, eu não estou tirando aqui os psicólogos, não, pelo contrário, Deus deu para eles muitas coisas para serem usadas na nossa vida, mas a oração é a nossa primeira terapia. A oração é o nosso primeiro momento de falar com Deus, de É. colocar diante dele, de colocar para fora o que está no nosso coração, o que está afligindo. A oração é o primeiro momento de a gente de verdade se render ali e cada um faz de um jeito. E entender também que não é porque um tá pulando quando eu vejo, não é porque um tá. É entender que cada um tem que entender, cara, não limita a sua busca. Ah, mas eu não consigo orar daquele jeito, como uma pessoa ora. Eu não consigo fazer como outro faz. O problema da nossa vida é vida espiritual, vida secular, vida de trabalho, vida familiar, é a comparação. Quando a gente começa a comparar com o outro e vê que a gente não está fazendo igual. Então, a nossa vida espiritual não deve ser também comparada. A nossa busca a Deus não deve ser comparada. A nossa busca a Deus deve ser sincera, como a gente está conversando agora. Uhum. E falar, Deus, olha, é isso que eu estou sentindo. Deus, é isso que eu estou passando. Deus, vem me visita. Vem, Deus, derrama sobre mim. Né? E é ter essa. E é isso. Eu tô sempre voltando para o que você falou. Como continuar queimando? É importante a gente falar sobre isso. Como continuar queimando? É uma busca sincera. Porque diante de Deus não tem máscara. Então, é uma vida sincera. A palavra de Deus, ele não resiste a um coração quebrantado. E a gente acha que coração quebrantado, muitas vezes já vi conversando com pessoas, a imagem que as pessoas têm de um coração quebrantado é alguém de joelhos chorando. Você pensa, como é que você vê alguém quebrantado? É alguém de joelhos chorando. Mas o principal de alguém quebrantado é alguém que não nega a verdade do seu coração para Deus. Muito bom. Não é como você tá. Davi não negava. Davi era um. Cara, se você pegar os pecados de Davi, meu Nossa. Deus do céu. Péssimo pai, dos piores pais da história. Péssimo pai, péssimo marido, um cara interesseiro. Cara, se a gente for colocar aqui. E a palavra de Deus fala que ele tinha o coração segundo a vontade Gente, de Deus. muito pior que Saul. Se botar na ponta do lápis, muito pior que Saul. Mas sabe a diferença? Ele era sincero. Ele É, era sincero. exatamente. Exatamente. Essa é a diferença. É isso que eu tô falando. Ele era genuíno. Ele não tinha falsidade com Deus. Se ele errava, ele errava. Ele errava. Mas na hora que ele fala, tá bom, Deus, olha, também não vou ficar fazendo meio caso, não. Esse sou eu, esse sou eu. Foi Eu tô aqui. justamente o erro de Saul, que foi o erro que Deus não perdoou mais, foi: "Não, é porque, né, deu o A jeitinho dele". falsidade. Aí Deus falou: "Ah, filhão, pô, pra cima de Moá, não vai rolar". Já cortou logo, né. O, o, o coração quebrantado é um coração sincero, é um coração verdadeiro. Não é a postura que a gente está. Não é a forma física que a gente está se colocando. Mas é a forma sincera que a gente está se dispondo diante de Deus. Pô, Então, você falou cara, é isso, só a eu nunca gente tinha ser. parado pra pensar. Você falou isso de quando você imagina alguém quebrantado, você imagina alguém chorando. Cara, mas se tu vai no culto, tem alguém chorando, possivelmente tá quebrantado. Mas se tu olha para outro lado e tem alguém que tá pulando de alegria, rindo, também é alguém quebrantado, entendeu? Tem Se a gente várias parar pra formas. pensar, né. É Tem verdade. várias formas. E é engraçado que, mesmo esses sinais, eu vou te contar um testemunho aqui que eu já contei. Esse testemunho eu amo, sobre como a gente tem que dar valor ao quebrantamento.
Uma vez um pastor foi pregar numa igreja e ele foi pregar, foi convidado a pregar naquela igreja, ele começou a pregar e ele diz que ele olhou uma mulher ali mal vestida, com roupas inadequadas para estar na igreja, com roupas curtas, com roupas. Ele falou assim, caramba, e ele começou a ver aquela pessoa pulando, chorando. Ele ficou assim, não, uma pessoa assim, dessa forma, com essa roupa, Uhum. e tá pulando, tá chorando, não é possível, não tá batendo. Ele diz que, enquanto ele pregava, ele tinha esse pensamento, e pensou, quando acabar o culto, eu vou conversar. Chamaram um canto a pastora, que é o pastor que me convidou para pregar nessa igreja. Sim. E ele fala, ele teve essa conversa, ele chamou a pessoa e falou assim, olha, tá falando de tal, tava ali na frente, não conheço, mas a roupa, olha, inadequada, se uma pessoa vai estar ali, ainda vai estar chorando, eu acho que alguém tem que conversar com aquela pessoa, porque se a pessoa está orando, está se quebrantando a Deus, a postura do lado de fora não está demonstrando isso. A pessoa, aquele pastor também, aquele pastor daquela igreja foi muito paciente, que ele ouviu com toda calma, olhou nos olhos daquele pastor convidado e falou, aquela mulher é uma prostituta que estava vindo à nossa igreja. E ela não estava entregando a sua vida para Jesus, ela estava muito resistível, estava muito dura. Hoje o que você viu foi ela entregando a vida para Jesus e quando acabou o culto ela falou que ia abandonar a vida da prostituição. Caramba. Então, assim, o quebrantamento também demonstra, a gente não pode deixar que o externo, que os outros estão vendo, atrapalhe o que Deus está fazendo na nossa vida. Cara, É. aquele pastor, o pastor, ele conta esse testemunho do lado errado dele. Porque ele fala, Uhum. nunca mais cometi esse erro, não importa como a pessoa está vestida, não importa como a pessoa está. O que Sim. Deus quer é um coração quebrantado, um coração genuíno. Aquela mulher, Pete, aquela mulher falou, podia, sabe o que ela podia ter falado? Eu vou voltar em casa. É o papo que todo mundo tem. Eu vou mudar minha vida. Quando eu mudar minha vida, eu venho pra cá, eu vou entregar minha vida pra Jesus. É. Ela entendeu que ela não precisava trocar de roupa. Ela entendeu que ela não precisava, aquele momento que ela precisava era entregar a vida pra Jesus. Quem ia trocar a roupa dela era Jesus. Quem ia mudar o espírito dela era Jesus. Quem ia renovar a vida dela ia ser Jesus. Então, o quebrantamento é você ser sincero como você tá. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tá falando de Davi. Aquela mulher tava com aquela. Ela não deu desculpa, ela foi sincera, ela tava naquele momento. É agora. Agora é a hora da minha vida ser de Jesus. Eu não quero mais adiar a minha entrega a Ele. Então, a gente tem que olhar para isso também, não adiar. E a gente tem que ficar vigilante, porque por mais que a gente tenha aceitado a Jesus, tem muita coisa que a gente ainda não entregou. Tem muita coisa que a gente tem que olhar e falar, Deus, olha, falta aqui, falta Fato. aqui, falta aqui, falta aqui. Então, senão não seria caminhada cristã. Esse tempo todo que a gente está conversando, eu só fiquei pensando em um livro. Você falou do fardo, eu falei da caminhada, que é o Peregrino. E não sei se você já leu o Peregrino. E Já. ali tem o personagem principal, que é o Tá ali cristão, né? atrás. Né? E você vê vários obstáculos que passam pela vida do cristão. É muito maneiro, E uhum. não é? E é dessa figura que a gente está falando, desse peso. E é entender que a caminhada continua assim com peregrinos. Nós somos peregrinos, né? E é entender que se a gente ainda continuar caminhando, Deus ainda tem que corrigir na nossa vida muita coisa. A gente ainda tem que. É uma busca diária, né? É, verdade, cara. Que realmente esse seja o nosso maior desejo, né? Que a gente não. Que a mensagem da cruz ela não fique normal, comum dos nossos lábios, assim. Que ela realmente sempre mexe no nosso coração. Ontem eu vi com meus pais A Paixão de Cristo de novo. É um filme que eu gosto de reassistir de tempos em tempos, porque É forte, né? Esse acho que é é um dos mais forte. fortes, A Paixão de Cristo. Acho que é o do Mel Gibson, né? De várias, todas as versões, acho que esse filme é mais É. forte, eu acho. Ele foi bem perseguido. Ele é bem perseguido lá nos Estados Unidos, esse filme, porque dizem que ele é muito agressivo e tal. Ele responde que, na verdade foi pouco agressivo. Na realidade foi pior do que aquilo, né? Então, cara, quando a gente começa a ver, pô, tem uma cena que Jesus está sendo chicoteado ali, eles pegam aquele chicote com garra, e aí tem uma hora Lâminas na ponta, é, aí agarra nas costas dele, o cara puxa, não solta, ele puta puxa de novo, carne, sai. Cara, essa cena assim, é difícil de ver, sabe? Tipo, a gente aqui né? de fora, meu Deus, quando vai acabar essa cena, né? Então, mas aí vem o pensamento, tudo isso é Deus se submetendo a isso, a essa vergonha, essa humilhação Pelas por causa nossas disso, vidas. para poder voltar E a se ele, e ele, relacionar com. e ele poderia poupar o filho dele. Eu sempre lembro de Abraão.
Abraão, Deus pediu o filho que ele amava. Deus É, poupou o filho dele. Mas quando é, chegou a vez dele, na minha vez não vou ser poupado, na minha vez o meu filho vai. é. Porque a causa, a razão é a maior do mundo, né? Então, é para isso que a gente vive, é para isso que a gente prega, é para isso que a gente respira. É o que eu gosto de falar, ô Pete. Eu trabalho para ter sustento. Eu, eu faço as coisas porque faz parte da rotina, mas eu vivo, eu respiro porque Jesus morreu na cruz por mim. Sim, Essa é a razão de eu estar nessa terra. Porque Jesus morreu na cruz por mim e que eu possa levar essa mensagem de todas as formas possíveis, aonde eu puder, aonde eu estiver. Então, essa a razão da nossa existência é essa. Essa é a razão da gente respirar, da gente viver. É levar mais pessoas a se reconciliarem com o Pai e terem um verdadeiro e íntimo relacionamento com Ele, né? Essa é a nossa razão de estar aqui. pô, muito obrigado. Vai ter que ter a parte 2, né? Já tô vendo. Mas acredito que foi uma conversa muito boa. A Muito gente, bom, mano. acho que a gente conseguiu abordar bem o tema. E você que está assistindo aí, deixa um like, compartilha com alguém que acha que você acha que vai fazer sentido. Primeiro, você ajuda a gente, né? Ajudando um irmão em Cristo. Segundo, que você coloca na sua timeline aí coisas mais interessantes para ver do que essas besteiras que você tá vendo no YouTube perdendo seu tempo, tá bom? Então, por esses dois motivos, você vai deixar o like, manda para alguém que você sabe que vai precisar ouvir esse conteúdo, ouvindo para o trabalho, indo para a escola, ouvir lavando a louça, qualquer outra coisa, tá bom? Pastor, muito obrigado mais uma vez. Deixar algumas Obrigado, mano. Que palavras Deus aí. continue abençoando a sua vida e que você Amém. continue sendo usado onde você estiver, onde você pisar, que o Senhor seja contigo com a sua vida. E tenha certeza que Ele tem muitas coisas e bênçãos reservadas para você, muitas vidas, muitas almas que o Senhor tem ainda e aguarda a tua ação para serem Amém. alcançadas. Eu tenho Esse é o certeza desejo. que os planos de Deus, os sonhos de Deus são maiores para a sua vida que você pode imaginar. Amém. Que Deus abençoe, que vidas possam ser abençoadas aqui, que vidas possam ser alcançadas aqui e vidas possam ser edificadas com todo esse papo que a gente teve aqui essa noite. Amém. É isso, meus amigos. Até a próxima.